Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade às nossas mensagens no livro de 1 João. E hoje nós estaremos pregando do versículo 11 ao versículo 15. 1 João, capítulo 3, versículo 11 ao versículo 15. Vamos lá? Versículo 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Amém? Na semana passada, nós falamos sobre identificando os filhos do diabo e os filhos de Deus. Falamos que a prática do pecado identifica aqueles que pertencem ao diabo. Depois falamos que a prática do pecado, a prática da justiça identifica aqueles que pertencem a Deus. Hoje nós falaremos sobre o amor como a evidência daqueles que têm a vida eterna e o ódio do mundo sem causa pelo povo de Deus. E o tema da mensagem hoje é amor versus ódio. O ódio é a evidência de que a pessoa é um assassino, está morto espiritualmente. Irmãos, na semana passada, nós encerramos aqui, na perícope anterior, João dizendo que nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. No livro de Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, ele nos diz: ó homem, o que é bom e o que o Senhor Ele pede de ti, que pratique a justiça, ame a misericórdia, caminhe humildemente com o Senhor teu Deus. No Novo Testamento, a prática da justiça também se encontra com o cumprimento do amor ao seu próximo. Toda lei
ela se resume no mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, a relação entre a prática da justiça e o amor ao irmão funciona como uma transição natural do teste moral para o teste social apresentado aqui pelo nosso irmão João. E ele nos diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Esse mesmo mandamento João já havia falado anteriormente lá no capítulo 2, versículo 7. Quando ele nos diz: amados, não amemos, ou seja, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo, ele diz, é a palavra de Deus. A primeira coisa que João, ele deixa claro é que a mensagem apostólica acerca do amor fraternal não era uma novidade, como as pregações dos falsos mestres. Estes se jactavam do seu novo ensino, recebido por uma iluminação especial, como nós sempre estamos falando para vocês. João, ele refuta aqui os falsos mestres, mostrando que a mensagem que ele está trazendo para a igreja, a mensagem que ele está trazendo para a igreja é a mesma mensagem que ele tem pregado desde o princípio. Como nós já havíamos falado em uma mensagem anterior, esse amor que João ele fala aqui significa valorizar, estimar, sentir ou manifestar generosa preocupação por alguém, ser fiel, sentir prazer em e ter cuidado. Meus queridos, esse amor, valorizar, ser generoso, demonstrar preocupação pelas pessoas, sentir prazer em estar com elas, ter cuidado com elas, era algo que não existia nos falsos mestres. Eles não tinham esse sentimento de amor pelas pessoas. Por isso João diz que esse amor não deve ser segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. O primeiro ato do assassinato é o ódio. Meus queridos, não é que Caim, ao assassinar o seu irmão, ele tornou-se filho do diabo. Mas sim, que sendo filho do diabo, suas ações eram malignas.
e culminaram com o assassinato do seu irmão. Segundo, a palavra maligno também significa que ele era mau, ofensivo, criminoso, malévolo, que tem desejo de ferir, de prejudicar. Significa malicioso, perverso. Tudo isso estava em Caim. Meus irmãos, aqui o apóstolo João, ele interpreta a narrativa de Gênesis, dando assim o motivo do crime. E o motivo foi: as boas obras de Abel despertou o ódio no ímpio Caim, cujas suas obras eram más. A inveja estava por trás do seu ódio. E da mesma forma que Caim, ele era do maligno, os falsos mestres que invadiam as igrejas da Ásia com suas doutrinas, eles levavam a falta de amor para com os irmãos. Observem vocês que João ele traça um paralelo. Por um lado, entre Caim, filho do diabo, e Abel, filho de Deus. E por outro lado, os falsos mestres, filhos do diabo, e os verdadeiros filhos de Deus. Meus irmãos, não foram os pecados de Abel que inflamaram assim o ódio em seu irmão, mas a virtude, a retidão de Abel atormentava a Caim. Da mesma forma também aconteceu com o Senhor Jesus, quando os principais sacerdotes, os anciões e todos os escribas, movidos por inveja, entregaram Jesus nas mãos de Pilatos para ser morto. Meus irmãos, na continuidade do versículo 12, ele nos diz assim: por que o assassinou? Ele diz: porque as suas obras eram más e a de seu irmão justa, como nós já mostramos para vocês. Meus irmãos, essa comparação de João visa aqui explicar o motivo pelo qual os falsos mestres procuravam destruir a fé dos cristãos. O motivo aqui é similar ao que levou Caim a matar Abel. Caim era um fingido, um hipócrita,
talvez ele dissesse que amava o seu irmão, mas na realidade não era nada daquilo. O amor de Caim era dissimulado, era falso. Ele estava presente nos lábios, mas não no coração. No coração deste homem, o que tinha era a perversidade. Observando a vida de Caim, à luz da narrativa de Gênesis capítulo 4, nós podemos ver que Caim aqui não era um ateu. Era um homem religioso. Ele fazia oferendas a Deus. O seu ódio para com seu irmão brotou nesse contexto da prática religiosa. Nos diz a Bíblia que Deus ele se agrada de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta Deus não se agradou. Com isso Caim ele ficou irado, decaiu do semblante, sabendo que Deus não havia se agradado dele e nem da sua oferta. Essa inveja, meus irmãos, foi o que levou a odiá-lo. Por isso João, ele pega esse fato histórico e diz para os irmãos da Ásia: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O que João está querendo dizer aqui para esses irmãos é que eles não estranhassem, porque assim como Caim odiou seu irmão Abel sem motivo, o mundo também odeia o povo de Deus sem causa. É isso que João está procurando mostrar para a igreja. Os cristãos eles podem fazer qualquer coisa de bom para a sociedade. Os cristãos podem fazer qualquer coisa de bom para este mundo, mas o mundo sempre vai odiá-lo. Meus queridos, os leitores de João, eles não deviam esperar melhor tratamento do mundo do que aquele que Caim deu para o seu irmão. Eu quero dizer para vocês, o mundo também odiava Cristo, porque ele testemunhava que as suas obras eram más. O mundo odiava Cristo, porque ele fazia o que o Pai havia lhe confiado. E por isso Jesus ele diz: isto, porém,
é para que se cumprisse a palavra escrita na lei: odiaram-me sem motivo. Agora vocês prestem atenção. Assim como o mundo odiou a Cristo, ele também nos odeia sem motivo. Mais adiante, Jesus ele disse para os seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que é primeiro do que a vós outros me odiaram a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Meus irmãos, esse ódio do mundo pelos cristãos é a evidência do que João anteriormente ele havia falado, que aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Depois ele disse também no capítulo 2, voltando: aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai. Qual é o motivo do ódio? O motivo é o mesmo: o ódio provocado pelas boas obras dos cristãos. Mas eu quero dizer também para você, esse conflito dos cristãos da Ásia com os falsos mestres era parte do conflito muito maior, cuja origem começou lá no jardim do Éden. A semente da mulher e a semente da serpente. Foi lá que iniciou esse conflito. Meus queridos, os inimigos dos cristãos eram movidos pelo ódio milenar do diabo contra Deus, do mundo contra Cristo, dos falsos mestres contra a verdade de Deus. Outro fato importante, eu quero dizer para você que Deus, ele não julga apenas a aparência, ou seja, apenas a ação, mas também a intenção. Para ser um assassino, não basta apenas ter ação, mas também a intenção. Por isso vejam vocês o que João nos diz lá no verso 15. Aquele que odeia seu irmão é assassino. O que odeia é um assassino em potencial. O ódio é o campo onde brota a semente do assassinato. O assassinato ele tem a sua origem no ódio. Por exemplo, Esaú odiou seu irmão Jacó e planejou matá-lo. Absalão odiava o seu irmão Aminon e veio matá-lo. Herodia odiava João Batista e desejava matá-lo.
Meus irmãos, vocês estão vendo de onde parte? Ele começa, meus irmãos. Ou seja, vocês estão vendo de onde parte o assassinato? Ele parte do ódio. Por isso que ele diz: aquele que odeia seu irmão é um assassino. E para encerrar, versículo 15, João ele fala: ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Uma pessoa que foi alcançado pela graça de Deus, ele tem a vida eterna. Mas o assassino, ele não tem a vida eterna em si. Eu quero dizer para vocês que o ódio do mundo pelos cristãos é uma evidência de que, assim como Caim pertencia ao maligno, eles também pertencem ao diabo. Segundo, o amor é a evidência de que a pessoa já passou da morte espiritual para a vida eterna. O amor aos irmãos é a maior evidência de que uma pessoa passou da morte para a vida. Enquanto o ódio é uma evidência de morte espiritual, o amor é a evidência de vida eterna. Vejam vocês no que diz o versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Por que nós amamos? Porque nós temos vida eterna. Se alguém não tem a vida eterna, ele não ama. Essa pessoa, ou seja, esse passar para a vida significa que ele estava morto e tornou a viver. O que nós entendemos é que para João, todos aqueles que nasceram de novo, que tiveram a ressurreição, ou foram vivificados da morte espiritual para a vida eterna. Ele ama o seu irmão. Eu sempre digo para a igreja que é impossível uma pessoa que é nascida de novo viver na prática do pecado. E eu diria também que é impossível, de acordo com as Escrituras, ele não amar o seu irmão. Quando ele recebe esta vida eterna por meio da obra regeneradora do Espírito Santo, ele vai amar. O amor é a evidência de que
essa pessoa é um salvo em Cristo Jesus. Lembrem-se, o que nós falamos aqui no domingo passado, ele tem a natureza de Deus. Uma pessoa que diz que foi alcançado pela obra salvadora e não ama o seu irmão, é uma contradição. E tem muita gente dentro das igrejas se contradizendo, dizendo que tem a vida eterna, mas não ama. Dizendo que é salvo, mas não ama o seu irmão. O fato de amarmos os irmãos, dar-nos boa base para a certeza da vida eterna. Jesus ele disse: em verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu quero que você entenda que o amor não é a causa da salvação, mas a evidência de que somos salvos. O verdadeiro crente é conhecido pela sua fé em Cristo, seu amor aos irmãos e sua santidade de vida. O amor é o maior mandamento, cumprimento da lei e evidência cabal de que somos discípulos de Cristo. O amor é a preeminente virtude cristã, o primeiro fruto do Espírito Santo. Jesus ele disse para os seus discípulos: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vida sem amor é morte. João diz: todo aquele que não ama permanece na morte. Uma pessoa que não ama é uma evidência de que ele está morto espiritualmente. Se o amor é a prova de vida eterna, o ódio é a evidência de morte espiritual. Meus queridos, eu quero dizer para vocês, os que estão aqui, e você que está na sua casa, essas verdades
são muito fortes para as nossas vidas. São verdades que mexem conosco. Eu quero dizer para você, a pessoa que permanece na morte é a mesma coisa de andar nas trevas. Não tem a verdade, não saber para onde vai, ser um mentiroso, ser do diabo, tudo isso é o que João diz aqui nesta carta. E eu quero concluir aqui dizendo: o amor é a mais segura prova de que se tem vida. É a prova de que se está na luz. Depois dessa explicação, eu gostaria de trazer uma aplicação para as nossas vidas. Primeiro, eu quero dizer para vocês que existem pessoas que estão dentro de uma igreja com seu coração cheio de ódio para com seu irmão, mas mesmo assim, eles estão cultuando a Deus, estão fazendo assim como Caim, com seu coração cheio de maldade, cheio de perversidade, mas mesmo assim ele foi levar a sua oferta perante o Senhor. Meu querido, se isso está acontecendo com você, é uma evidência de que você permanece na morte. Peça a Deus que tenha misericórdia da sua vida e mude assim o seu coração. Eu quero dizer para você que tem ódio do seu irmão, que tem falado: eu vou esmagar essa pessoa, eu quero ver a destruição dele, a destruição dela. Você está sendo um assassino. Essa é a realidade das Escrituras. Você acha que está na igreja, ser apenas um religioso, vai te dar garantia de vida eterna? Você está enganado. Você está enganado. Você precisa ter um verdadeiro encontro com Cristo. Você está sendo um assassino.
Às vezes, o ódio é tanto pelas pessoas que você sente vontade de beber até o sangue do seu próximo. Você está sendo um assassino. Você precisa clamar a Deus urgentemente e dizer: Deus, eu preciso das tuas misericórdias. Eu preciso ser diferente. Eu quero ter vida eterna. Eu estou morto espiritualmente. Clame a Deus. Há esperança. Meu querido, como filho de Deus, que tem vida eterna, procure amar sem dissimulação. Procure amar sem falsidade. Temos visto muita gente dentro das igrejas vivendo de uma forma dissimulada, dizendo que ama quando na realidade ele é cheio de perversidade, de maldade. Vive com os irmãos como se estivesse vivendo em uma cadeia, em uma penitenciária, o tempo todo desconfiado com seu irmão, com a sua irmã. Você demonstra uma coisa, mas por dentro é outra. Enquanto a Bíblia nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O verdadeiro amor, ele provoca uma verdadeira união. O amor verdadeiro para com seu irmão é evidência de que você verdadeiramente é um salvo. Ame as pessoas de verdade. O amor verdadeiro para com seu irmão é a evidência de que você verdadeiramente tem a natureza de Deus. E eu quero concluir dizendo para você: nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a amar os nossos irmãos de uma forma, de uma maneira mais fervorosa. Paulo diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem.
O amor cobre multidão de pecados. Na próxima semana, daremos continuidade falando sobre o amor. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, queremos, ó Pai, te pedir esta tarde que o Senhor esteja, ó Deus, assim concedendo graça para a tua igreja, Senhor. Senhor, reconhecemos que não temos amado os nossos irmãos como deveria, Senhor. Como está escrito na tua palavra, Senhor Deus, como nós aprendemos que esta, meu Deus, é uma evidência de que nós temos a vida eterna. Pai, quantos crentes que não sabiam dessas verdades, mas que o teu Espírito Santo esteja aplicando esta palavra agora no coração deste homem, desta mulher, Senhor. E que ele venha procurar a viver diferente, como um verdadeiro servo de Deus. Amando o seu próximo, como uma evidência de que ele é uma pessoa salva. Pai Santo, se o teu Espírito Santo aplicar esta palavra no coração deste homem, desta mulher que está nos ouvindo neste momento, teremos pessoas diferentes, Senhor. Teremos uma igreja de pessoas mais santas, mais sinceras. Teremos, ó Deus, menos maldade dentro da tua igreja. Teremos menos perversidade, Senhor. Se o teu Espírito Santo aplicar, meu Deus. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, aplica, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Nós rogamos também por essas pessoas que estão no mundo, são filhos do diabo, Senhor. Pai, mas o Senhor é aquele que pode transformar um filho do diabo em filho de Deus. Por isso Deus alcança essas pessoas pelo poder do Evangelho. Como disse Paulo, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por meio do Evangelho, Senhor, o Senhor pode transformar essas vidas. Por isso, alcança-os com a graça salvadora. Em nome de Jesus, Pai. E para a glória de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus assim nos abençoe.